Muito bem, gente, estamos de volta para mais uma aula. Essa é a nossa aula 32.1. Galerinha, pega todo o material que vocês receberam aí e vai acompanhando contigo, tá bom? Cada lâmina que eu passar, cada assunto, deu alguma dúvida, já sublinha a palavrinha lá, que durante a aula a gente vai explicando, durante a aula nós vamos esclarecendo, etapa por etapa, tá bom? Quero agradecer a participação de todos vocês na nossa aula, um abraço para todos vocês e atentos, viu? Que assim que a gente finalizar a aula, vai ter atividade para ser realizada, mas antes disso a gente faz um bate-bola, jogo rápido, tá bom? Meu diretor, joga na tela aí a nossa aula. Olha aí, aula 32.1. E aí, professor, o que a gente vai ver na aula 32? Olha só, vamos falar, lembra que nós estávamos falando nas aulas anteriores, ranicultura. Só que aqui a gente vai ver características agora das rãs, não só dos reprodutores. Essas características vão estar ligadas com o quê? Com o manejo de criação dessas rãs, tá bom? Olha aí, pessoal. Rãs. Rãs, quais são essas características? São anfíbios que vivem tanto na água quanto na terra, mas necessitam ficar expostas frequentemente ao clima úmido para se desenvolver. E uma coisa importante, necessita de água de qualidade. Água de qualidade, para quê? Para que a gente possa realizar o processo de respiração. Então, olha só, primeiro, pessoal, nós temos aí, uma característica de anfíbio. Significa que também realiza as trocas gasosas pela epiderme. Por isso que é importante que tenha aí no ambiente do ranário uma umidade relativa do ar que garanta todo o processo de quê, professor? Garanta todo o processo para realizar esse metabolismo, tá bom? Isso é importante. Vamos lá. Quais são outras características que nós vemos? Esse clima úmido favorece tanto o processo de transpiração quanto favorece o processo de desenvolvimento do animal. Não é isso, Tatá? Verdade, chefe. Olha o próximo aí, Características. Eles são animais carnívoros, alimentos de animais de pequeno porte, insetos, vermes. Eles têm um cardápio bem variado. Assim como os demais anfíbios, eles possuem respiração. É legal isso aqui. Tanto a branquial, no período de desenvolvimento, ali eles fazem de girino, a respiração cutânea, por isso eles são colocados como animais bioindicadores, porque qualquer poluição, qualquer mudança, nos poluentes atmosféricos eles podem perceber, e também pulmonar. A sua reprodução é sexuada e fecundação externa, aí que a gente estava vendo aí na imagem embaixo, a gente tem aí o amplexo, A fêmea que está ali abaixo do macho que está na parte superior, e a gente falou ali daquele abraço que ele dá, massageamento, para poder ela ficar relaxada e liberar os seus órgãos. E quando nós falamos, por exemplo, são carnívoros. Então, pessoal, a base da ração desse animal, que nós colocamos no sistema, ela pode ser a base de insetos. Porque as rações para as criações é a base de soja e milho. Então, existe também aquela base de inseto. Mas, professor, como é feito isso? Duas formas. É criado rã com ração. Aí, no final, 2 semanas antes do abate, se troca, tira a ração e coloca insetos ou farelo, por causa da palatabilidade da carne. Você sempre coloca essa pontua isso. É igual porco, você faz isso. Sim. Muitas pessoas, mas não são todos, verifica-se mais quando pequenas criações. Exemplo, porco você dá ração para engorda. Chega próximo do abate, tira a ração e coloca a lavagem. Melhora a palatabilidade. Que é isso, professor Jefferson? É quando você come peixe, tem gosto de peixe, mas quando você pega e come peixe, tem aquele gosto de barro, já sabe que é de cativeiro. Não, e a gente consegue perceber nitidamente, claramente, por exemplo, de água doce e água salgada também. É muito diferente. Muito diferente. Não, Ok, próximo.
Características ainda, as principais espécies de rãs são a rã leopardo, Isso. a rã verde, a rã americana e a rã touro, que é a mais comum de todas. A rã touro é o que nós encontramos bastante aqui no nosso estado. Em todas as diversidades, os animais produzem uma carne rica em proteínas. Quando você busca inserir no cardápio, é o que você está procurando, né? Uma coisa importante. Proteica. E uma coisa importante. Vamos lá. Lembra, na nossa aula, a gente estava falando sobre carne de avestruz, carne de gado e avestruz e gado. Que avestruz é uma carne totalmente... e ela tem uma concentração de aminoácidos maior do que a carne bovina. E carne de rã. Vamos pegar aí rã, peixe, suíno, que é considerado carnes brancas, frango. Professor, são carnes consideradas magras, não é isso? Não, magras em que sentido? Colesterol. Só que tem uma coisa, a disponibilidade ela tá do nutriente e da proteína tem muito a ver com a cocção dessa carne, tá? E a carne de rã, ela parece muito com de peixe em que sentido? Tu come, daqui a pouco tu já tá com fome de novo. Não dá aquela saciedade longa como de frango. Eu tô comparando só as carnes brancas, como a de frango, tá bom? Deixa eu utilizar essa foto aqui, professor, só para o meu olhar biológico, né? É só para a gente pontuar aqui, gente, essa diferença das rãs. Ainda tem gente, professor Jefferson, que fazem uma pequena confusão entre a rã e os sapos, né? Tá. Só para destacar, aproveitando essa imagem, que ela tá perfeita. Olha, gente, vocês estão visualizando o tímpano, né? Das rãs. Olha como elas são bem, assim, bem acentuado, né? Outra coisa, na pata anterior, eu quero riscar lá na coisa. Na pata anterior, você não vê as membranas. Que olha na inferior. Tem, né? Nas membranas, na patinha posterior, você tem a membrana, porque justamente para ela auxiliar ali no nado, tá? Aí as pererecas, elas vão ter na parte superior e na parte inferior. Esse aqui é uma rã. Mas cadê a membrana? Pois é. Então, calma aí. Só no sapo não tem nada. Não tem nada. No sapinho não tem nada. E outra, que eles vão ter entre os olhos e o aparelho auditivo, o tímpano, eles vão ter a bolsa. No caso, se fosse o sapo, ele teria uma bolsa aqui, ó. Lembra uma bolsa de veneno? Os sapos, as rãs não têm. As rãs não têm. E também, ó, destacado, o tímpano delas são bem acentuados, bem visível. E a membrana na pata posterior, tá? O sapinho não tem nada. As rãs vão ter no posterior e anterior, tá? Destaca bem. Perfeito? E a pontinha dos dedinhos, olha aqui, ó. Dos sapos e das rãs, elas não tem nada. Opa. Uma unha, tipo assim. Não, eles não têm uma... É como se fosse uma... Membrana. Uma almofadinha. As pererecas, elas têm uma almofadinha, porque elas escalam muito bem, tá? Os sapos não têm essa habilidade tanto. Se bem que existem alguns escaladores. Eu tenho uma rã em casa. Tu tá falando? Então eu falei, meu Deus, então aquilo lá em casa não é rã, não. É sapo. Bicho enorme, ela sai dentro de um buraco, a bicha sobe o muro. Aí eu falei, escaladora, ela sobe o muro. Eu tô em casa, só escuta aquele barulho assim, ó. Isso, né? Aquele barulho assim, ó. Puff, ela cai, ela sai lá de cima no chão. Puff. Tem que ter algum suporte para ela poder... Porque elas não... enfim. Vamos lá. Então aqui não deve ser sapo, porque lá em casa é sapo. Bicho grande, viu? É grande. Mas ela é sapo, né? Elas, não é que elas escalam, elas saltam. Quando você parou, ela despencou. Ela despencou. Buf, elas saltam muito alto, as rãs. Manejo de criação. Então vamos lá. Joga pra mim, bebê. A degustação da carne de rã era muito apreciada. Gente, deixa eu terminar de ler isso aqui.
na antiguidade, sendo servida pelos gregos, já, aos gregos, aos comensais durante as celebrações. Então, assim, a gente está falando de uma outra nação, de um outro período, uma época diferenciada, em que havia esse cardápio com coisas exóticas. Ainda a gente costuma, né, ter pratos exóticos. Tem gente que come testículos de animais, né? Olho. Então, são coisas exóticas porque não está diariamente na nossa rotina alimentar. Porém, tem gente que aprecia. Eu, pessoalmente falando, visualizando, se eu for comer alguma coisa, mas se eu visualizar a feiçura daquele animal, eu não consigo comer. Então, se tiver desmembrado, se tiver separado, é igual raia. A primeira vez que eu comi, parece carne de peixe, né? Então, tranquilo. Mas se eu soubesse, eu acho que talvez eu não comeria, né? Porque não tem esse costume. Mas é tudo questão de hábito, gente. Tem nações que tem lugares que realmente faz parte deles. Tem lugares aí, eles até cru mesmo, né? Eles pegam o bicho lá, nossa, é uma coisa assim, pra gente parece até muito agressivo, né? Mas é um hábito, né? Mas, a carne da rã, ela é bem... Sabe quando tu pega e come? Cheio de fibrinhas, assim, vai se desfazendo. É bom, é gostoso. Lembra asinha de frango. O que é melhor ainda, se ficar bem fritinho... vai embora, não. Você come com ossinho e tudo. Se isso tivesse tudo separadinho, eu comia tudinho. O ossinho, tudo. Mas do jeito que tem as perninhas, gente, meu Deus, não. Parece que você está comendo asinha de frango. E é úmido, bem umidinho. E dá para comer o gosto todinho se ficar bem frito. Sabe Quanto mais jovem, melhor. Sabe, oh, meu Deus. Quando a gente vai capturar, tem uma tática para capturar sapo e para capturar rã. E aí, a gente, quando vai em campo, já aconteceu isso comigo. Eu tentei capturar a rã do mesmo jeito que eu capturo o sapo, e não é. E aí, o que aconteceu por essa desenvoltura aqui da parte posterior delas, o que elas fazem? Elas fecham. Então, os sapos, eles abrem. Então, você consegue travar, segurar os dedos, eles não conseguem escapar. A rã, ela faz isso aqui, ela é lisa, muito mais lisa. O sapo, ele tem a pele dele é mais seca e áspera, justamente. Das rãs, não, mano. Ela coisou a perninha aí, saltou longe. Eu falei, cara, eu botava com ela em minhas mãos, mas enfim. Aí como é que pega? Então, o sapo você trava assim, com as garras, a mão aberta. Elas você tem que pegar na cabeça, tem que pegar na cabeça. Estima-se estima-se que na China a rã é usada como alimento há mais de 40 séculos. Então, pela linha do tempo, é oriental, né? O pessoal oriental sempre se traz esse processo de comer coisas exóticas. A ranicultura já é praticada pelos brasileiros desde a década de 1930. Então, lá em 1930 já se tinha esse hábito de... Não é comer, né, gente? Olhando assim, a rã tem bastante carne mesmo, né? Tem bastante carne. O Brasil é o pioneiro no cultivo intensivo em cativeiro, mas a atividade ganhou impulso somente nos anos 90, com o avanço da técnica de criação. Qual técnica? Estufa. Por quê, Tatá? Olha só que incrível. As estufas, nós vimos lá no terceiro ano, vem na biologia. O que é estufa? A estufa é uma forma de você manipular o clima. Formar um clima. Então, quando eu estou precisando que a rã se desenvolva, a gente pega e coloca uma temperatura boa para ela, para que o metabolismo dela acelere e ela coma para engordar. Quando a gente quer reduzir isso, você pode desacelerar. A gente não para o crescimento dela, você desacelera. Ela vai desenvolver lentamente, mas ela desenvolve, se desacelera, tá bom? Isso graças ao quê? Essa técnica de você realizar os processos dentro de estufas. Não vamos lá, ranário é uma coisa, como se tu pegasse o ranário e colocasse o ranário dentro da estufa. Aí tu controla.
Tá? Aí, se você consegue realizar esse processo, o que eles fazem muitas vezes? Coloca só o sistema de engorda, que é um intensivo dentro de estufa, para fazer com que ela desenvolva mais, ganhe mais peso. Só o sistema intensivo. Aí você coloca lá para comer com bastante umidade, temperatura alta, para eles comerem e desenvolver menor tempo. Perfeito. E o ranking de criação deixa o Brasil como o segundo maior, olha que caramba, maior criador de rãs do mundo, gente. Aí a gente fica pensando assim, porque nós estamos no estádio, aqui nós estamos em Rondônia, aqui a gente não aprecia. E a gente fala assim, caramba, para onde vai? Por isso, né, produz uma quantidade, na maioria das vezes... Gastronomia... É alta gastronomia. Ou fica em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e boa parte é exportação. Perfeito. O primeiro é o de Taiwan, né? Não existe, mas existe uma diferença. Na Ásia, as criações são aqui é intensivo. Aqui é intensivo. E as rãs ficam soltas. No Brasil, os ranários adotam o sistema de confinamento. Tu é do fechamento. Aí quando a gente lê assim, tem uma crítica, né? Porque tem um controle sanitário. Sim. Então, quando você faz uma situação fechada, como o ranário, é fechado o ranário. Você tem o controle de... Não é o nome que eu falei? Sanitário. Lá não é solto. Tem essa crítica. Mas... é verdade. Entendeu? Verdade. O alimento é controlado. A gente sabe a origem que aquele animal está comendo. Já o outro, como é solto, não se tem esse cuidado. Bom, apesar de segundo lugar no mundo, a produção brasileira ainda é pequena. Quando a gente fala assim no ranking, apesar do Brasil estar aí como o segundo, né, primeiro é Taiwan, mas em relação às outras criações que a gente vem trabalhando aqui nas aulas, é pequeno, é ínfimo. Não chega a ser aquilo nem... Em relação aos países que criam. Por exemplo, de búfalos. Vixe! É assim, dentro de criação de rã, nós ficamos em segunda. Mas botando só rã. E os outros países que produzem. Agora, fora a ranicultura, a gente perde. Só que tem uma coisa muito interessante, a gente vai ver lá pra frente. A gente tá falando aqui de carne, mas rã só tem a carne, a gente vai ver quais as outras partes dela. Porque faz muito o couro, a pele dela, se utiliza bastante. Só que aí não fica tudo para exportação. Não se usa aqui, tá? E esses restaurantes sempre tem... Todo restaurante que trata de rã, parece aqueles filmes que você assiste filme e a pessoa está vendo a lagosta e você fala, eu quero lagosta, tira a lagosta dentro do negócio e prepara ela. É morta na hora, não é uma coisa congelada. É na hora nos restaurantes. Então, todo restaurante que tem a ranicultura, eles têm tipo um aquário que bota as rãs ali e é feita na hora. Desculpa. Alguns restaurantes brasileiros já apresentam em seu cardápio a carne de rã. Como eu falei para vocês, aqui dá para ver ela inteirinha. Inteirinha. Então, para quem não tem o hábito, muito desconfortante. Essa aula me dá fome de manhã. Tá bom. Muito desconfortante, mas se pra você tirar só esse ver, pedacinho aqui, né? E para você ver, que a gente, como é que a gente não tem essa dinâmica no estado de Rondônia, é grande, Tatá. O bicho é enorme. Não é uma rãzinha que a gente está acostumado a ver aqui. É igual coelho. Coelho, tu vê o coelho assado, a forma do coelho, só não tem a cabeça. Que a gente vê aqui a metade... Isso aqui que você está vendo é a metade da cabeça da rã também se faz. A metade da cabeça dela faz. A do coelho não tem. E é o coelho inteiro. É uma carne muito saborosa também. Eu não sei por que a gente não prepara uma aula de coelho para explicar direitinho como é que é. Mesmo, né? Não é? Não tem. Eu lembrei assim também que eles gostam de servir, por exemplo, suínos, né? Nos banquetes reais, eles botam o bicho ali inteiro. É muito. E final de ano, a melhor coisa que tem é filhotinho de suíno, esse pequenininho, né? Meu Deus, que coisa come tudo.
A única espécie, galera, utilizada pelos ranários comerciais brasileiros atualmente é a rantoura. Em relação às outras, é o que se utiliza bastante por causa do desenvolvimento da carcaça. Rana catesbiana. Não lembro. Que foi isso? Sim. Calma aí, já leu, né? Já. Tá. As rãs... Ai, deixa eu ver. As rãs proliferam rápido e se adaptam bem ao clima quente e úmido de várias regiões do Brasil. Não necessitam de grandes investimentos, por a sua maior necessidade é o quê? Água de qualidade. Aí que tá. Sabe, então, na última aula nós vimos a estrutura de um ranário. Então tem que tomar muito cuidado com a fonte da água. Sim. Tem que ser a água limpa, mas é uma água limpa. Quando a gente fala água limpa, significa verificar o pH da água, verificar a pH, acidez e disponibilidade de oxigênio nessa água. Naquela aula a gente não pode, porque a água, não é a água da Caerd que pode usar. Não é. Tem cloro, então não é uma água. Tem que tomar muito cuidado com a água, o tratamento dela. Em alguns ranários, essa água vai passando por vários ciclos, né? Vários setores. Vários setores. Aí, por exemplo, isso sugere o quê? Economia. Mas tem a sua desvantagem. Se acontecer algum tipo de contaminação, passa por todos os setores do ranário. Aí, existem ranários que não têm essa conexão. A água não passa pelo setor. A água trocado, né? O sistema muda. A caixa é a mesma, a caixa. Só que a disponibilidade da água para tanque é o setor de reprodução, para o setor de... Eu ia falar alevinos, não é? Girinagem. Setor de girinagem, totalmente diferente. Só que isso tem um alto recurso. Mas o que se faz? Sempre ocorre o processo de conexão. E tem que tomar muito cuidado com o manejo em cada setor para evitar esse tipo de problema. Principalmente doenças ou contaminações por bactérias ou fungos. Perfeito. Muito boa essa fala aí. Porque você não pode esquecer que esses animais eles têm essa respiração cutânea. Então, qualquer agente fúngico, qualquer esporo pode se acumular. Apesar de eles não terem uma textura ruguenta, né, vamos dizer assim, como os sapos, mas eles têm um dorso né, ainda característico. Pode fungar, né? Então, é interessante. E é igual ictiologia de aquários de peixe. Quando se tem problemas de fungo, é parecido com aqueles peixes. Vai comendo a barbatana do peixe, dorsal, ventral. A gente já sabe que é caso de fungo. Aqui ficam manchas brancas, manchas esbranquiçadas. Essas manchas esbranquiçadas fazem o quê com o animal? Vai diminuindo a capacidade dele fazer aquela troca gasosa, porque ele além de ser pulmonar, ele faz a troca gasosa por epiderme. 4 meses são necessários para chegar ao ponto de abate, com peso entre 200 a 250 gramas, para tu ver como o bicho é pesado. E aí, essa é específica. Você lembra que eu falei lá no início, quando a gente teve uma aula de rã, só que a gente falou assim, olha, tem que manter o fluxo. Só que aí a gente dividiu por 4, tá? Falei assim, olha, você tem que ver 4, 25, 25, 25, para você ver qual é o fluxo que você vai manter. A rantouro, não. A rantouro é diferente das outras. Ela precisa de 4 meses para chegar ao ponto de abate. Então, você sabe que a cada 4 meses você vai ter um lote. E o que significa, professor? Se cada lote que você for desenvolver, você viu que passou de 4 meses, você errou no processo de reprodução. Tem algo errado no processo de reprodução. O quê? Consanguinidade. Então, o que acontece? Em seres humanos, a gente chama de aberração cromossômica. Dá erro. Hoje em dia, quando você cruza pessoas que têm parentesco próximo, não dá má formação mais, dá problemas metabólicos. Por exemplo, sistema imunológico péssimo,
problema cardíaco, problema pulmonar, problema renal, não dá mais aberrações. Nas criações, como é feito isso? É o produto. Então, ela perde aquela capacidade de chegar e falar assim, ó, essa rã, a cada 4 meses, ela chega nesse peso, de 200 a 250 gramas. Sempre 250 gramas são as fêmeas, a que pesam mais que os machos. E aí, se você errou, lá na reprodução, sempre são 3 machos e 5 fêmeas, que faz família diferente. Sempre cruzando, vamos supor, macho 1 com a fêmea 5, macho 2 com a fêmea 4, depois você troca, porque você está repondo esses reprodutores. Então, e sempre tem que ver a origem do lote. O que é a origem do lote? São muitos filhotes. Então, nesses filhotes tem que saber a origem, de onde veio, qual foi o cruzamento, para ver se ele conseguiu alcançar. Você não mistura. Aí que está o negócio. Você não mistura um lote, que é uma descendência, do 1 com 5, o 3 com 4. Vamos supor, macho 3 com a fêmea 4. Daquele lote, não mistura com aqueles filhotes. Não pode ser misturado. Para manter. E o que eu estava observando aqui nessa imagem, professor, é a presença da telazinha, né? Isso aqui é a terra, tem um pouquinho de água, e aquela questão da que você falou, que eles, se tiver, eles escavam, né? Isso. Tem que deixar o... Mas, não, sim, as telas. Tá falando da tela, né? É, isso mesmo. A rã não pode deixar nada de terra, porque ela foge, ela faz buraco. É igual lá em casa, eu falei que eu tenho uma rã, ela tá um buracão lá dentro. Quanto mais quente o local, mais rápido se torna o metabolismo. Aí isso é que a gente só está reforçando o que falamos na aula anterior. Quando você sabe que tem essa fisiologia, quer desenvolver, você bota dentro de uma estufa. Por consequência, mais velozmente estará pronta para o abate. Porque isso faz com que ocorra o desenvolvimento e ela come mais. Só que ela não caça, ela não anda, ela não fica pulando. Ela para e você só oferta para ela comida. Por isso que ela desenvolve bem rápido. Não demora muito não. A gente fala 4 meses, mas se você tiver um lote com a diferença de 1 mês, todo mês você tem abate. Vamos lá, são 3 machos para 5 fêmeas. Dependendo da forma com que você cruza, você coloca todo mês, um lote está pronto para o abate. Porque você deixa uma distância de 1 mês para o outro. Todo mês você está batendo uma rã. Uma rã não. Um lote. O retorno é rápido, pois o produto alcança bons preços no mercado. Aí tem que... aí leva em consideração aquela situação, né? Do que vai ser ofertado e para quem. Porque a gente pontuou ali que, apesar de ter mercado, mas é uma gastronomia bem peculiar. Isso. Né? Bom, quando a gente fala de rã, quando a gente fala de avestruz, quando a gente fala de coelho, nunca fizemos uma aula de coelho. Quando a gente fala de aquele bicho preto lá, como é? Bicho preto? Avestruz? Não. Búfalo? Búfalo. Bicho preto. Que não é que muita da nossa região, assim, produção grande. Eu me lembro da tilápia. Porque a tilápia... Não gostei de tilápia, não. Tilápia, ela não pode ser criada aqui no estado de Rondônia, na Amazônia, não pode. Mas a gente sabe que tem criadores aqui. É muito valorizado o couro da tilápia. Para fazer também peças, como a gente está vendo aqui, que é utilizado muito para bijuteria, fabricação de bolsas, sapatos e cintos. O da rã, da tilápia também é feito. Eu acho que foi a pele da tilápia que é utilizada para aquele processo de recuperação delas. Eu lembro que alguma coisa, eu li alguma reportagem a respeito disso. Se enxerto, né? Não lembro. Não lembro também. Eu era um animal. Mas a gente fala assim, não é só a carne, mas tem essa procura do mercado para essa matéria-prima. Tanto o couro da tilápia, como da rã, como do avestruz, para a produção de cintos, bolsas, sapatos. Só que aí, professor, isso é um mercado bem restrito, mas tem procura e oferta. Aqui no estado de Rondônia, uma coisa que se deu muito boa, codorna. Vamos falar de codorna, muito, mas para ovo.
não para carne, entendeu? Só que se você for conversar com os criadores de codorna aqui, eles falam assim, tem carne, só que é muito restrito. Eu recentemente estava usando um aplicativo e o rapaz estava combinando com os colegas, vamos para tal canto ali na Zona Sul de Porto Velho, para comer codorna. Eu falei, isso é interessante. Vamos lá comer codorna. Tem lugares restritos. Restritos assim, eu não sei porque tem lugar que pega o quê? Tem um público para aquilo, na mesma cidade, mas no outro lugar tu vai ofertar e o pessoal não come. O pessoal não come. Então, por exemplo, quando a gente for falar de aula de codorna, a gente vai falar muito de ovos e não vê carne. Mas no sul, no centro, no sul, Mato Grosso, a carne é muito apreciada. Eu, por exemplo, se fosse... também igual o rã. Uma codorninha pra cá. Ou duas. Porque, né, pra homem é de 2 para 3, porque não tem como. Porque é utilizado muito para aperitivo. Pois é. É por isso. Mas como tranquilamente, 2, 3. Mais, né? Mais, né? O criador ainda pode obter lucros, galera, com o fornecimento dos girinos, que eles são gigantes, né? Isso. Então, e também dos ímagos. Olha lá os ímagos, né? Que aparecem aqui de novo. São as formas mais jovens. Mais jovens, né? Quando já tá só a caudinha sumindo ali, já tá formado anterior e posterior, as perninhas. E o que significa, professor? Tem pessoas que só vendem os filhotes, vamos lá, girinos, mas na verdade a maioria são ímagos, já para criadouros, tá? Então, é igual nós falamos na bovinocultura. Tem gente que compra só os bezerros, tem gente que compra só quando já está na etapa de engorda, faz só para engorda, não cria o gado desde o início. Todas as etapas. Assim também é ranário. Tem pessoas que criam codorna, mas já pega o filhote, não tem os reprodutores. Sim. Tá? Aqui no estado tem um rapaz que ele faz todo o processo, né? Ele tanto cria para vender ovos, como cria os reprodutores, que é uma coisa em codorna bem complicada. Ele utiliza a cama, né? A cama do aviário, a cama deles, para poder fazer o esterco. O esterco todo. E é bem complicado por causa que não é codorna que choca. É como é que fala? Não é incubadora, é uma chocadeira, tem que ter uma chocadeira. E para a rã não se tem isso. O que isso quer dizer? Por exemplo, você não tem como controlar o processo de reprodução. Entendeu? Ou você separa para manter o fluxo. Não tem esse fluxo aqui ainda no estado de Rondônia. Ranários com estrutura em boa conservação e com um manejo correto, galera, é possível contar com 1 quilo de rã viva mês para cada metro quadrado de área construída. Então, o cálculo é para cada 1 metro você consegue 1 quilo. Uma já é gigante, né? É 200 a 250 gramas. Porque é limpo. Depois que você faz limpo, aí você conta isso como limpo. Porque ela pesa mais quando está inteira. Aí limpa, fica aí 1 quilo, você tem... Se você jogar de uma distância, tu cai. Gente, criação mínima. Aqui são os... Para quem cria, para quem vai comercializar, são informações muito importantes. Então, aí você tem a criação mínima de 50 a 60 fêmeas, sempre maior número de fêmeas, para 30 machos. E o retorno, em 2 anos, você pode obter aí já um retorno a partir dessas criações. Reprodução, cada fêmea vai produzir, em média, 5.000 ovos. Se tudo vingasse, né? Mas enfim. 25% não desenvolve, só 25%. A espécie comercial, a rã torô ou rã tesbiana, rana. Aí você fala para mim, professor, não entendi. O senhor falou que 3 machos para cada 5 fêmeas, para a gente poder controlar. Por que está escrito aí, ó, de 50 a 60 fêmeas para 1 macho? Isso é a quantidade de você tem dentro de um lote. Um lote.
Então, elas são vendidas antes de entrar na maturidade sexual. Então, quem tá... Porque... vamos lá. O que isso está querendo dizer? Pessoal que cria porco, quando está na terminação, é macho e fêmea que está junto. Por que eles não cruzam? Por causa que eles são castrados. Um macho é castrado, a fêmea não é castrada. Carneiro, cabrito, castrado, então eles ficam misturados. Aqui a rã não tem como você fazer isso, não tem esse sistema. Então você sempre vai manter o quê? O processo metabólico deles. E eles vão para o abate antes da maturidade sexual. É isso. Senão estaria vendendo rã cheio de ova dentro. Ou então lá na sua baia estava cheio de ovo. Então eles são abatidos antes da maturidade sexual e isso tem que ser controlado também pela temperatura do ambiente. Certinho. Para implantar a ranicultura, você deve começar visitando alguns ranários e conversar com os ranicultores. É aquela proposta que a gente faz ali quando a gente está falando dos SAFs. Né? Que a gente... Para você verificar se o teu projeto, se ele vai ser realmente viável ou se é só, eu quero fazer, não é dessa forma. Eu quero porque quero, não. Eu tenho que ver as condições financeiras, tenho que ver a localidade, tenho que ver se eu quero comercializar, eu tenho que ver toda a infraestrutura para esse deslocamento, para esse transporte, né? Enfim. E aí, nessa visita com esses outros ranicultores, você vai ter ali a vivência de experiências reais, daquilo que está dando certo, daquilo que não deu certo. Então, para você já evitar, faz parte do seu planejamento. E é importante essas visitas, Tatá, porque a ranicultura é a única, dentro do braço da pecuária, que a estrutura do ranário muda de um lugar para o outro por causa do clima, a temperatura. O ranário é muito caro se tu for fazer ele padronizado. Como assim? Época de calor aqui em Porto Velho, como é que tu mantém um ranário? Tem que ter uma estrutura, tem aqueles snippers que ficam no teto pulverizando para amenizar a temperatura. Então isso não é padronizado. A maioria dos ranários são ranários abertos. Então, quando a gente fala visitar, visita próximos para ver quais são as condições padrões de um ranário para aquele local que é diferente para outro. Exemplos, se tiver um ranário aqui em Porto Velho antes da ponte é uma coisa, depois da ponte é outra. O clima de Porto Velho na Zona Leste é diferente daqui da Zona Sul. Se tu for aqui para a Zona Leste, que é lá para dentro da Zona Leste, que é a área rural, o clima é outro. Então, a estrutura do ranário ela muda, por isso que essa visita técnica é muito importante. A não ser se manter o padrão. Aí tem que ter um alto investimento. Disponibilizar água de qualidade, já falamos, né? Que cuidado com esse negócio de poço, que as pessoas acham porque é poço é água. Né? Escolher terrenos com declive, lembra? De 1 a 3, para manter e diminuir esse processo. Vamos? É isso aí, galerinha. Finalizando mais uma aula de rãs, sobre rãs, a ranicultura. E aí agora você vai esperar a gente retornar para a gente fazer a nossa... Aquele bate-bola, jogo rápido, tirar todas as dúvidas que já vem o quê? As atividades. Tchau!